Hoje, mais um episódio do nosso podcast Cura pela Consciência. Eu sou Richard Lloyd Jones. Com Cláudia Bernhardt Pacheco. Bom, gente, aqui nós temos uma pergunta que eu colocaria como número 907. É uma pessoa que pergunta quando que nós teremos mais cursos de trilogia. Bom, para conversa de conversa, nós somos uma faculdade, ou melhor, duas faculdades, uma presencial e uma à distância. A presencial leva o nome Kepp Pacheco e a distância leva o nome Nossa Senhora de Todos os Povos. Então, as duas faculdades promovem cursos continuamente, sejam de extensão, sejam cursos na plataforma, sejam cursos síncronos, ou seja, cursos online, ao vivo, sejam cursos de pós-graduação, graduação. Então, como cursos de pós-graduação, nós temos vários começando agora, mais ou menos em março. Então, precisaria entrar na nossa plataforma, que você vai ver aqui embaixo, aonde entrar para você saber melhor dos nossos cursos. Então, você vai chegar na nossa plataforma e você vai ver áreas de saber. Então, a área de saber da psicanálise, psicossomática, arte, tecnologia, meio ambiente, teologia. Então, nós temos vários campos que nós abrangemos, porque a nossa escola de pensamento de Norberto Kepp, que é o fundador dessa escola, ela pode ser e deve ser aplicada em todas as áreas do conhecimento. Então, por exemplo, um advogado deveria fazer nossos cursos que tratam de mediação de conflitos, na área justamente da justiça. Um médico, ele deveria fazer nossos cursos para aprender mais sobre psicopatologia e sociopatologia. Porque, veja bem, Dr. Kepp, psicanalista, ele também é cientista social, filósofo, pedagogo, e então ele tem uma visão unificada, mas que parte do interior do ser humano. Como que o nosso interior, que, como ele percebeu bem, está invertido, nós somos invertidos na nossa percepção do mundo e das coisas. Então, essa visão invertida levou as pessoas a criarem uma sociedade invertida, né? Uma sociedade que deixa a gente mais doente ainda do que a nossa própria doença. Então, essa relação, gente, mente interior do ser humano, construção de uma sociedade à sua semelhança, doente também, e como uma sociedade doente já torna as pessoas que nascem e vêm para esse mundo mais doentes do que elas precisariam ser. E quando eu falo doente mesmo, doente da alma e doente do corpo, doente de tudo. Então, a psicossociopatologia. A patologia, ou seja, o estudo da doença psicológica e social e a interação entre as duas. Essa disciplina precisaria ser ensinada em todas as escolas. Todas as disciplinas. Todo mundo precisa se conhecer e conhecer a sociedade na sua patologia psicológica, nas suas inversões. Então, voltando ao assunto, nossos cursos todos aplicam a psicossociopatologia no seu currículo. Temos graduação, temos pós-graduação e aplicação em diversas áreas, tá bom? Então, entrem nas áreas de saber, vocês vão ver os nossos cursos. Nós somos, e aqui eu vou fazer uma propaganda que é merecida. A nossa faculdade Kepp Pacheco, ela tem a nota máxima do MEC, do Instituto de Educação, do Ministério da Educação. Temos a nota máxima nos nossos cursos e no nosso recredenciamento. Nossos cursos são reconhecidos e a nossa faculdade recredenciada. Já passamos de uma etapa inicial, né? Que é o comecinho. E muito poucas faculdades no Brasil têm essa nota que nós temos. Então, se você está fazendo um curso nosso, você recebe um certificado nosso ou um diploma nosso, você vai ter o orgulho de dizer:
Eu tenho um diploma de uma faculdade trilógica, que é uma das poucas faculdades no Brasil que recebe nota máxima, viu? Então, a gente está aqui para qualidade e não quantidade. Vocês são que nos escolhem. Vocês escolhem o que tem mais qualidade. Parabéns para você. Você sabe por que a ciência da Dr. Keppe me interessou no começo? Eu mudei de Vancouver para Toronto. Tem um novo governo lá. E ele estava atacando a cidade de Toronto. Né? Então eu estava pensando, por que ele está fazendo essa coisa de criar essa cidade que está funcionando e fazendo alguma coisa de atacar, de criar política diferente? Quando eu descobri ciência da Dr. Keppe sobre essa questão de inversão, caiu a ficha. Porque eles são invertidas. Ele está agindo isso contra o próprio bem do povo. Então, essa foi uma coisa, eu disse, olha, tem uma ciência que explica essa besteira que a gente vê na política o tempo todo. Finalmente. Essa foi a coisa que mais me interessou no começo. E esse é um grande problema, porque às vezes um político, ele começa a carreira dele, né, cheio de boas intenções, maravilhas, mas daí quando ele vai exercer o trabalho dele, ele cai em muitas inversões. Mesmo porque o povo espera que ele faça muita coisa invertida. Então, agora... Vamos para mais uma pergunta? Vamos para mais uma pergunta. E esse assunto é fantástico. Nós vamos voltar ainda a falar da questão da política, do povo, a interação entre a patologia do poder e a patologia do povo, porque é um pacto, né, de alienação entre povo e poder. E isso corrói tudo na base, né? Mas vamos voltar a isso. Pergunta 908. 908. E quando o seu parceiro não soube nem o que é Deus, nunca soube o que é Deus, né? Vamos tentar responder uma pergunta que é tão complexa. Se você tem um parceiro que nunca soube o que é Deus, eu te perguntaria o seguinte: como você conheceu esse parceiro? O que atraiu você nesse parceiro? O que ressonou? Qual foi a afinidade que houve entre você e esse parceiro? Será que houve uma real afinidade? Será que houve uma idealização a respeito da pessoa? Então imaginou que ela era de um jeito e ela é de outro? Será que essa pessoa não tem alguma energética, alguma coisa que você se atrai, que você gosta? E que energética que é essa? Então, a sua pergunta me faz te fazer várias outras perguntas. Porque é a gente perguntando para a própria consciência, para o próprio interior, fazendo uma pergunta atrás da outra, que nós vamos chegar em verdades que nem sempre vão ser aquelas que a gente espera, que às vezes podem ser desagradáveis, mas que vão ser libertadoras. Essa é uma coisa tão importante, Cláudia, porque nós temos essa tendência de censurar a consciência. E imediatamente a gente quer projetar no outro, projetar na outra situação, por causa não quer ter contato com o que está acontecendo por dentro. Então, essas perguntas colocam a pessoa por dentro. Por que eu fiz isso? Foi um período na minha vida muito difícil. Eu estava muito rebelde contra a minha mãe. Alguma coisa aconteceu que levou uma ressonância com essa outra pessoa. Mas eu não percebo isso. Um jeito de ser que o outro tem. E que, na verdade, aquele jeito de ser, no fundo, mesmo que a gente não admita, nos atrai. E essas atrações inconscientes são sempre ressonância com inversões, né? Não todas, evidentemente, que a gente gosta da beleza, da verdade, da bondade, mas muita gente foge disso também por inversão. Então, eu estava conversando com uma cliente, tem um filho, já adulto, que teve uma ruptura no primeiro casamento. Ele era muito encantado com a esposa no início, passou problemas horrorosos com ela e conseguiu agora finalmente uma separação. E
Agora, recentemente, ela diz: o meu filho agora está interessado em outra pessoa, mas que aparentemente é ainda pior do que a primeira. Então, e ele não vê. Então, o que acontece? Se a pessoa não vê o problema no interior dela, se ela não vai a fundo, se ela não vê qual foi o verdadeiro motivo que a atraiu pelo outro pessoa errada, se ela não conscientiza alguma inversão dentro dela, ela vai sempre cair num erro pior. Ela não vai melhorar. Então, se todos têm essa censura absoluta, né, Richard? Total censura, não querem ver nada, não querem ver nada de errado nunca. Então o erro vai aumentando, vai crescendo. E eu queria te dizer o seguinte: quando uma pessoa se aproxima de outro, que tem valor mesmo, que é inteligente, que é honesto, que é bondoso, trabalhador, né? Quando a pessoa chega perto de um ser assim, ela geralmente, muitas vezes, ela se sente insegura. Ela não se sente dominando a situação. Então eu falei para essa cliente, essa senhora, eu falei assim: será que ele não gosta de se aproximar de mulheres mais desequilibradas porque ele se sente o dono da situação? Ele domina, ele que faz, ele que providencia tudo, ele é o bom, ele se sente à vontade perto dela. Quando uma mulher inteligente, bonita, desenvolvida, pode deixar ele completamente inseguro e ele não percebe que ele fica inseguro diante do bem. Já por um problema até de inveja, que pode acontecer. Então olha para alguém que tem valor, fala: não, se sente mal pela insegurança que aquela pessoa lhe traz. Então procura os que são problemáticos, tadinhos, estão cheios de problemas na vida, que tem um passado tudo arrebentado. Eu vou ser o salvador na sua vida, ou a salvadora da sua vida. Eu sou bacana. Mas, quando se junta com aquela pessoa, aí vai ver, bom, a história não é bem assim. Se a vida dessa pessoa foi assim tão problemática, é porque tem alguma coisa errada com ela. E esse erro também vai se manifestar comigo mais cedo ou mais tarde. Então, essa situação de superioridade sai muito caro com o tempo, né? Então, eu queria deixar isso como um alerta para muita gente que fica indeciso: vou ou não vou, junto com essa pessoa, não. E aí o autoconhecimento. Precisa, não é um luxo. Você falou uma vez, se a gente não sabe o que está acontecendo dentro de nossas cabeças e dentro das cabeças dos outros, a gente nunca vai conseguir ter sucesso. Verdade. E o que está dentro da cabeça está escondido, geralmente. Está escondido. Freud, nisso, Charcot, aqueles cientistas da vida psíquica, são incríveis, né? Que começaram com o tal do inconsciente. E que Kepp fala: bom, não é inconsciente inato. São coisas que a pessoa tem vergonha de ver. São as inversões que ela tem, a atração que ela tem pelo mal, que ela tem vergonha de reconhecer, pelo mal, pela decadência, e que ela acaba escondendo. O Dr. Kepp escreveu um livro sobre consciência, não inconsciência, consciência. Consciência da consciência a gente tem que ter. Usar esse instrumento que nós temos. Você já reparou, Richard? Você já reparou que a consciência, a gente é um elemento inato. A gente não pede para ter. Se você quer conhecer sobre rádio, você é seu campo. Você vai lá, você vai atrás, você estuda. Mas a consciência, você tem a consciência, quer queira, quer não queira. A consciência é como uma luz de Deus no interior da pessoa, que ele põe lá para autopreservação, para sobrevivência e para a melhor qualidade de vida possível. Então nós temos consciência para nos defender dos riscos, dos perigos, dos problemas. Só que a gente não usa a consciência. E não quer ter consciência da consciência.
Ou como a gente esconde a consciência, né? Esconde, porque é a consciência que mostra o que a gente faz de errado, ou o que tem errado no mundo, nas pessoas, e a gente não quer ver. Então, gente, a gente está brigando com Deus. Deus está dentro de nós, como um pai amigo, falando, olha aqui, olha ali. Eu deu tudo. Olha aqui, cuidado aqui, veja lá, errou aqui, isso aqui é mal, isso aqui é bom. E a gente, não quero ver, não quero ouvir, não vejo, não ouço, não falo. Como criança, né? Você Como fala para a criança. criança, vai para a cama. Não. Come os vegetais. Não. E aí, escove Richard, os dentes. Não. É tudo. E isso é inversão. Eu vou cada vez aqui, blá, 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 inversão. Logo vocês vão precisar espalhar isso no mundo para a gente sair dessa inversão total que a gente vive. Mas isso é tão grande, se a gente percebe essa coisa de inversão, a gente vai perceber como nós estamos fazendo coisas erradas por causa dessa inversão, mas criando sistemas da sociedade que também está invertido, elevando o ser humano para destruição, da dificuldade, desgraça. Yeah. E aí nós temos a pergunta mais 909. É aquelas crianças que nascem com problemas neurológicos e também problemas físicos. Este ponto de interrogação. Cadê Deus nessas horas? Cadê Deus? Cadê Deus? Esse é comum, né? Quando tem uma cena de terrorismo, guerra, onde está Deus dentro disso? Então, está usado muito para eliminar Deus do nosso dia a dia, né? Eu gostaria, então, de dizer aonde que a humanidade colocou Deus. O que a humanidade está fazendo com Deus? Acabei de dar um exemplo, né, na pergunta anterior, sobre o que a gente faz com a voz de Deus no nosso interior, né? E isso é constante. Então, sempre eu gosto de dizer que Deus não é um ser ditatorial. Quando ele criou a humanidade, ele disse para o Adão e Eva, a humanidade da época, olha, isso tudo aqui é para vocês. Isso tudo foi criado para vocês e vocês deram um nome para isso. Denominar os animais, as plantas. Vocês fazem a gestão desse reino. Isso é para vocês serem felizes e terem uma vida eterna, linda, profícua, muitas gerações em felicidade. Aí, porque o ser humano tem a teomania, como Kepp fala, seguiram essa filosofia invertida do grande invertido Satanás, que diz, olha, por que vocês não fazem vocês como deuses, um mundo como vocês querem, diferente da vontade do Criador? Por que vocês vão seguir o que ele está falando? Por que vocês vão obedecer às leis naturais universais? Façam um universo de vocês, da imaginação de vocês, onde você vai ser deusa, Eva, você vai ser a deusa, e o Adão vai ser o Deus. Para que vocês têm que ser obedientes a esse deusão aí que está querendo escravizar vocês? Então, essa mais ou menos é a ideia de muita gente, Richard, conscientemente. E acham até que Deus é uma criação do ser humano. Invertem tanto que não é Deus que criou a gente que criou Deus. Então, esse grau de doença mental é tal, que nós criamos uma vida. Não é que a gente criou, a gente tentou criar. E como não consegue, a gente não cria nada, a gente dá o contra no que tem. Nós fomos destruindo a nossa genética de geração após geração. E aonde que nós colocamos Deus nisso tudo, gente? Aonde que está Deus na ciência? Aonde que está Deus na sociedade? Onde nós pusemos Deus? Lá só fechado em algumas igrejas? Deus é o Senhor disso tudo. Então, o que nós fizemos com Deus? Que nós aceitamos que nossas gerações e crianças nasçam com problemas psicogenéticos totalmente desnecessários. E a gente vê crianças morrendo de fome nas guerras e tudo por maldade do ser humano. E o ser humano não faz nada. Onde está o ser humano nessa hora? Eu pergunto isso. Onde estamos nós? Que a gente está fazendo o que está fazendo com Deus. Porque com Ele e por Ele somos só saúde. No entanto, Ele é liberal.
Ele deu a liberdade. Ele falou, olha, isso é para vocês. Vocês façam o que vocês quiserem. Se vocês seguirem o que é razoável, o que é bom, o que é verdadeiro, as leis da natureza, a saúde, a beleza, vocês serão felizes e vão viver para sempre. Então, cuidado, não deem o contra nas leis naturais. Não deem o contra. Se vocês derem o contra, vocês vão começar a morrer. Vão ter doenças, vão ter sofrimento. Tá? Então, se preservem. Yeah. Não come esse fruta, não segue esse caminho. Não se envenena do jeito que você está se envenenando. Richard, a gente não é envenenado o tempo todo na nossa vida agora? Totalmente. As corporations, as corporações, as empresas, dinheiro. O dinheiro envenenando a nossa vida. O que é isso? Coisa absurda. Então, caro amigo, eu não vou dizer o seu nome aqui, eu espero que você tenha compreendido a mensagem, porque é uma inversão muito grande que paira na cabeça da humanidade quando a gente pensa isso a respeito do Criador. E tenho que dizer, mais uma vez, eu não sou ligada, a nossa sociedade não é ligada a nenhuma instituição religiosa. Nós não somos pertencentes a uma igreja. Nós não somos políticos, nenhum partido político, tá? Mas nós somos cientistas. E a nossa ciência, por ser ciência e por ser verdadeira, tem que considerar a espiritualidade e a realidade. E a realidade é... Gente, a gente não é criador de nada. A gente só está estragando. Pela própria ciência a gente comprova isso. Alguma dúvida? Faça nossos cursos. Você vai entender isso pela ciência. Ok. Pergunta 910. Isso é verdade, mas tem casos de exploração, né? Ah, sobre o estresse no trabalho. Estresse no trabalho. Claro, eu devo ter falado a respeito da resistência ao trabalho, a resistência à ação boa, bela e verdadeira. Claro que tem casos de exploração e de muita exploração. Não só no trabalho, mas de nações inteiras. Claro que tem. Vocês sabem o que é isso? É o resultado da ação da cabeça de pessoas invertidas. Você sabe que o Dr. Kepp escreveu um livro muito genial, mas muito perigoso, que chama A Libertação dos Povos, a Patologia do Poder. Foi o primeiro estudo científico a respeito da patologia do poder. Então imaginem vocês, ano após ano, século após século, os poderosos organizando as leis e o mundo para serviço deles. Eles são os mais preguiçosos de todos. Eles são os que estão mais contra o servir. O serviço ao semelhante. Eles falam que eles vão lá no poder para servir, mas o que eles querem é ser servidos. E o povo imagina que o poderoso vai servi-lo. Que ele não vai precisar cuidar dos problemas da vida dele, que vai vir um governo e vai servir. Então empurra. O povo empurrando para o poderoso e o poderoso empurrando para o povo. Uma nação empurrando para outra e vice-versa. Então, sem dúvida nenhuma, Dr. Kepp até estressa muitas vezes que a patologia das leis sociais e as patologias da estrutura social, às vezes são mais sérias, como etiologia de doenças, do que até a patologia individual. Atrapalha a expressão da espiritualidade natural, né? Deixa a pessoa doente mental e doente física. Porque é tanta loucura instituída que você tem que seguir, artificial, contra a natureza, tá? Não vamos entrar aqui porque tudo agora é proibido, é censurado, né? Mas vocês sabem o que eu estou falando. Você é obrigado a fazer coisas que são frontalmente contra a vida, contra o bom senso e que é gerador de estresse. Tem muitas perguntas aqui, tem algumas ligadas com essa coisa da adolescente com TDAH. É o transtorno. Transtorno, né? De agitação, muito comum. Deficiência de atenção, sim, de etc. atenção. Então, essa pergunta diz, é quem não tem pais? Por quê? Porque é o seguinte, eu disse que quando acontece dos filhos terem esse problema, de serem muito agitados, que é muito importante que os pais façam análise. Quando eu falo sobre isso, em primeiro lugar, eu não estou dizendo que quem deve fazer análise
é porque é uma pessoa louca fora da realidade. Não, fazer análise é um luxo até. É um instrumento de ajuda, de amparo, de autoconhecimento e de consolo. Pelo menos a nossa análise é assim. E culpar os pais, o que é isso, né? Coitado dos pais, no sentido. Então, parece que essa pessoa aqui já ela própria se culpou por conta dela. Não somos nós que estamos aqui culpando os pais. E esses pais que têm problemas, vamos então admitir que os pais das crianças e jovens assim, que têm esses déficits de atenção, de agitação, etc. Vamos supor que eles próprios também tenham problemas, né? E tem. Mas não são só essas pessoas que têm, todos têm. E os pais dos pais, e os avós, e os bisavós, e os tataravós. Isso é uma cadeia que vem de geração para geração. E com a deterioração, a decadência da estrutura social, das psicologias, das ideias, das ideologias, das mídias, das escolas. Até o meio ambiente, né? Sim, meio ambiente, dos vícios sociais, né? Tudo isso vai decaindo, vai deteriorando a sociedade. Então, cada geração que vem, coitada, ela vai ter que ter os problemas dela, ela vai ter na psicogenética dela os problemas que os pais tiveram, avós, tataravós, etc. E ainda novos que ela vai ter que aguentar da sociedade que está piorando todo dia. A situação do ser humano, gente, não é brincadeira. E nós não estamos mais numa situação de acusar e de atacar e de punir todo mundo. Nós temos que parar, olhar para os problemas e tratar dos problemas. Senão a humanidade vai se extinguir, vai se auto-extinguir. O que um país e um povo faz quando faz guerra? Está responsabilizando, culpando o outro dos seus problemas, né? Então, eu queria dizer a essa pessoa aqui, essa senhora, que sim, a culpa é sempre jogada nos pais. Muitas vezes os filhos fazem essa projeção por ingratidão, por inversão. Eles atacam os pais no que os pais têm de melhor. Mas nós pais, a gente precisa fazer análise, inclusive para aguentar isso. Para aguentar essa situação de projeção dos filhos, dos netos, que estão sempre achando que eles vão fazer melhor do que os pais. Sempre eles acham que os pais fizeram tudo errado e que eles vão fazer direito. Totalmente diferente. E isso é mais uma inversão, tá? Então, eu queria responder a essa pessoa e também a uma pergunta 913, pergunta 912, pergunta 913, que quando a pessoa que sofre do transtorno já é adulta, análise urgente, sim, claro, todo mundo devia fazer análise. Um analista bom, que se preza, responsável, ele nunca para de fazer análise. Porque ele sabe que ele precisa, não só por causa dele, mas por causa do mundo que é muito doente. E para ter forças, né? Para poder aguentar. E tem tantas camadas da consciência, né? A gente percebe coisas nos níveis, né? Isso. No começo a gente percebe superficial, depois mais profundo. Depois, esse outro exemplo de inveja, inversão, coisa que vai profundo mesmo. E por essa eu não contava, nunca imaginei. Né? Ok, outra pergunta. 914. Yep. O que fazer quando os irmãos não ajudam nos cuidados da mãe doente? Gente, isso hoje, Richard, é tão comum. Pergunta. Se essa mãe é uma narcisista, essa filha é o alecrim dourado entre os irmãos. Se esse fosse o caso, não seria natural a reação desses irmãos? Eu acredito que filhos que foram tratados com amor e respeito não abandonam nunca os seus pais. Então, Idealização aqui, né? A gente está vendo aquele problema de sempre achar que os pais são... Sempre os pais estão errados, sempre os pais estão protegendo o irmão, protegendo esse, protegendo aquele, o pai ou a mãe. Olha, gente, eu preciso lembrar vocês que nós somos feitos de um par de cromossomos. Nós temos um feixe de genes
cromossomos que vem do nosso pai e outro que vem da nossa mãe. O nosso ser é composto metade pai, metade mãe. Quer você queira, quer você não queira. Mesmo que você tenha sido fabricado in vitro, tá? Eles estão tentando, na loucura deles, fazer clones. Pessoas se eternalizar num clone. Quer dizer, até a humania está indo a níveis assim absurdos. Mas até hoje a criação normal é assim: você é metade seu pai, metade sua mãe. Então, é importante que nós nos reconciliemos com essa realidade e que a gente aceite esse pai e essa mãe que nós somos, nos seus defeitos e nas suas qualidades. O que a gente mais rejeita nos pais é o defeito que nós temos mais forte na gente e que está lá escondido. Através dessa análise do Dr. Keppe e Dr. Cláudia, a gente pode reconciliar muita coisa com mãe e pai, porque a gente vai descobrir o que está realmente atrás disso. Não é culpa deles, é nossas decisões, nossas escolhas, nossas atitudes em frente da realidade. E por que dá paz isso aí? Porque dá paz, né? Dá um paz. Alívio incrível para a pessoa. Por quê? Por que você acha? Porque a gente está não projetando todos os problemas fora. Porque se a gente aceita, a gente está se aceitando. Se a gente está rejeitando os pais, a gente nunca vai ter paz, porque a gente está rejeitando a si mesmo. Nós mesmos. É uma luta interna. Porque olha para o pai e vê um defeito, fala, daquela coisa, né? Então, é o mesmo que não perdoar a si mesmo. Olha para a mãe, tem horror aquilo que a mãe faz, e isso, aquilo, devia ser diferente. Aquele defeito que você mais rejeita na sua mãe está dentro de você é igual, você é semelhante, e você não percebe. Mas também existem qualidades, sim, claro que existem, e estão escondidas neles e em você. Então, por isso que dá paz, né? A pessoa se reconcilia com ela mesma. Então, mais uma pergunta relacionada com o Instagram. Você fez sobre fé é a sanidade, onde a senhora fala que a desconfiança é característica da doença mental. E a pessoa fala, tem como mudar isso? Sim, tem como, claro. Tem, ou é uma condição do ser humano? Não, é uma condição do ser humano a gente ter essa falha. Mas essa falha, quando conhecida, graus de conhecimento que a gente pode ter de um problema, então ele vai sim se restaurando. Eu falei há pouco numa outra fala aqui de uma pergunta de outra pessoa, que a consciência, ela é a energia de Deus dentro de nós. A consciência, ela tem energia, ela é energia. E essa energia da consciência, ela cura, ela corrige até genes defeituosos. Isso provado pela ciência, tá? Então, a energia da consciência, quanto mais a gente vê nosso pior, a gente vive o nosso melhor. Ver o pior para viver e ser o melhor. Porque a consciência, essa energia de Deus, ela é corretora, tá? Mas, então, por isso, cursos trilógicos, livros trilógicos, falas, palestras, aulas e análise trilógica. É o que eu aconselho. Você falou uma vez sobre nossa genética, nosso DNA, em algumas situações está invertida, né? Está correndo errado. Sim. Então, essa coisa da consciência é uma coisa que atinge o RNA, que pode corrigir até essa coisa física dentro de nós. Isso, né? E tem cursos que a gente dá explicando isso. Isso mesmo. A consciência agindo na genética. Bom, aqui tem o pergunta 916. Eu pareço de confiar demais. O que seria essa patologia? Essa patologia é a patologia da idealização, né? A pessoa idealiza o mundo e as pessoas como ela gostaria que eles fossem. E não aguenta ver como as coisas realmente são.
Então, essa idealização, muitas vezes, esconde uma soberba. Em que sentido? Que a pessoa é o crivo, ela é a frame, ai, meu Deus, e agora? Moldura, É uma referência. Ela passa a ser a referência da realidade para ela mesma. Então, o que ela pensa, o que ela acredita, ela tem muita dificuldade. Geralmente as pessoas assim são muito teimosas, porque só acreditam no que pensam. São a referência da realidade, é a própria ideia. Então, ela idealiza as pessoas, o que ela gostaria que os outros fossem, e não tem a humildade e a abertura, e assim, não está desarmado para olhar e ver como as coisas são. Então, não tem confiança em Deus. São pessoas que não confiam em Deus. Uau. E até eles acreditam muita coisa errada sobre eles mesmos, né? Sim, têm uma se ideia. idealizam. Se idealizam, por isso a soberba. E quando eles precisam fazer alguma coisa nova, eles vão entrar na retranca, por causa dentro de uma coisa nova, eles vão perceber que eles não são como eles pensam, e eles vão causar uma coisa de bloqueio. E surge essa coisa de timidez, etc., que eles pensam, né? Agora vamos para a pergunta 918. Olá, doutora. Tenho passado por condições que não defino, sou leigo em muitas coisas, mas perdi as esperanças em tudo que vejo e que leio. Estou acreditando que existe algo maior que domina tudo e somos meros fantoches. Devo acreditar que me encaixo nesta posição? Obrigada, adoro seu trabalho. Bom, ela está percebendo uma coisa importante. Então, ela já tem uma boa percepção da vida interna dela, né? E externa. Ela capta coisas que não são, vamos dizer, declaradas socialmente pelas mídias oficiais. Ela pressente que tem algo maior que domina tudo e que nós somos meros fantoches. Está percebendo algo muito importante no nível espiritual e no nível espírito sociopatológico. Vamos dizer, ela nota que existe uma energética, organizada, inteligente, maléfica, que está fazendo da humanidade fantoche. Isso é absolutamente percepção correta. Entretanto, além e acima dessa energética que nos faz fantoches, existe uma outra realidade, um outro ser, um outro controle que domina, no final das contas, vai acabar dominando essa que nos escraviza. Porque o mal, e aqui eu não vou falar o seu nome, mas o mal, ele não tem essência. O governo do mal não existe por si. Eles não criam nada. O governo do mal não é outra coisa a não ser a destruição, a corrupção, a mentira, a alteração, distorção do mundo bom, do mundo divino. Então, tudo que o mal, esse governo organizado, inteligente do mal faz, é em função de estragar o que é bom, em função de estragar um mundo bom. E isto não vai ter subsistência em si só. O mal depende, até para existir, depende do bem. Ele não tem essência própria. Então, não perca as esperanças, não, viu? Porque a esperança é a realidade. E a desesperança é a negação da esperança. O Dr. Keppe falou uma vez uma coisa tão impactante para mim. Ele falou que atrás de uma grande doença tem uma grande saúde. Sim. Atrás da corrupção tem sanidade. Isso. Atrás da poluição tem um clima bonito, um ambiente bonito. Então, por causa da patologia e da destruição das coisas boas. Então, nosso programa, Cura pela Consciência, vai voltar próxima vez com mais perguntas
A gente está muito animado de falar com vocês por causa, através de suas perguntas, a gente está alcançando muita coisa sobre o problema do ser humano nesse planeta e as soluções, ok? Até a próxima vez.